Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Israel, advogado, especialista em direito do trabalho, e eu vim aqui no nosso canal hoje, Direito na Tela, para falar de um tema muito importante que é sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Fica com a gente até o final, assiste o vídeo e vamos falar mais sobre isso? Bom, então o que é o assédio moral? O assédio moral no ambiente de trabalho, ele é uma forma de violência psicológica que consiste em expor o trabalhador a situações humilhantes, vexatórias e intimidadoras, e que ele é realizado de forma contínua, prolongada, afetando a saúde mental do trabalhador, a sua autoestima e a sua integridade. E é muito importante destacar também que essa situação ela está prevista na legislação. Por quê? Porque na nossa legislação, na Constituição Federal, existe no artigo 1º um dos fundamentos que é a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Ou seja, a partir do momento que esses fundamentos eles estão sendo violados, existe o ato ilícito. Sendo um ato ilícito, ele se torna passível de indenização. Doutor, quem pode praticar o assédio moral? Vamos lá, ótima pergunta. Normalmente as pessoas imaginam que o assédio moral ele só pode ser praticado pelo chefe, né, em relação ao subordinado. Porém, vai aqui uma dica muito importante. O assédio moral pode ser praticado de várias formas. Ele pode ser praticado por um chefe em relação ao subordinado, ele pode ser praticado pelos subordinados em relação ao chefe, ele pode ser também realizado de maneira uniforme entre os colegas de trabalho que estão numa mesma posição. E também pode ser um assédio moral, ele já faz parte da própria cultura da empresa. Doutor, você pode me dar exemplos de situações em que isso ocorre? Sim, vamos a alguns exemplos então que facilitam bastante o entendimento. Quando a gente fala de um assédio moral, que ele é praticado de maneira pelo próprio encarregado, pelo líder com relação ao subordinado, acontece muitas vezes que aquele líder ele pode colocar situações de metas inalcançáveis, ele pode expor esse funcionário perante outros colegas, trazendo uma situação de humilhação, chamar a pessoa de burra, retirar um trabalho que ela fazia e entregar para outra pessoa, e sempre humilhando e tirando a qualificação daquela pessoa. Ou numa situação, por exemplo, em que o assédio ele é cometido pela equipe de subordinados em relação ao chefe. Por exemplo, um chefe novo ele chega para assumir uma posição na empresa. Só que os funcionários eles não querem aquele chefe por algum motivo, então eles acabam fazendo um motim ou causando algum tipo de tumulto para desestabilizar e tirar aquele chefe. E esse assédio moral ele pode acontecer também de uma forma institucionalizada, ou seja, tem um exemplo, tá, que eu quero trazer para vocês, onde dentro de uma empresa, a própria administração da empresa, ela tinha a sua gestão por humilhar, em alguns momentos, alguns funcionários. A cada final de ano ela realizava uma reunião e nessa reunião ela fazia avaliação de metas. E sabe qual era o prêmio que aqueles funcionários que não atingiam as metas ganhava? Era um pinico e era chamado do troféu pinico. Então essas são algumas situações para vocês identificarem que o assédio ele pode ser interpessoal, que é de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, mas ele pode ser também feito de uma maneira institucional, aonde a própria cultura da empresa, a administração da empresa tem a sua gestão para tentar atingir metas, mas agindo de uma maneira que humilha e deixa as pessoas com um abalo psíquico. E o que o assédio moral pode provocar? A prática do assédio moral, ela pode provocar uma série de consequências do ponto de vista tanto do trabalhador quanto da empresa. Por exemplo, se a gente fala com relação ao trabalhador, pode provocar crise de ansiedade, de baixa autoestima, levando a ter problemas e episódios com problemas de convivência, problemas familiares e inclusive as situações que podem levar a um quadro de suicídio. E outras situações, inclusive um caso que ficou muito famoso há um tempo atrás, de uma jornalista de uma grande rede de televisão, que ela sofreu situações de assédio moral, onde ela teve que ser afastada do trabalho porque ela sofreu uma crise muito forte, que é chamada a síndrome de burnout, que é uma situação muito grave, levado tanto à questão física e à sua questão psicológica também. E quando a gente fala com relação ao que pode provocar do ponto de vista da empresa, pode levar a uma questão das pessoas terem um aumento de atestados de saúde, uma situação relacionada à alta rotatividade de funcionários, também conhecido como turnover, pode levar também a pagamento de indenizações na esfera da justiça, justamente pela prática de assédio moral, ou seja,
É uma prática que ela não leva benefício nem para o trabalhador e muito menos para a empresa também. Doutor, quais as dicas para identificar, denunciar e se proteger do assédio moral no trabalho? Isso é muito importante também. A partir do momento que o funcionário ele começa a perceber que ele está sendo humilhado, que ele vem sendo isolado e principalmente quando ele percebe que o tratamento que ele recebe é muito diferente do que o tratamento do que os seus outros colegas recebem, ele pode estar diante de um quadro de assédio moral. E o que é importante nisso? Ele reconhecer, ele não se indispor com seus chefes, procurar algum canal que a empresa tenha, um setor de recursos humanos, um setor de ouvidoria, encaminhar essas informações para o seu líder, para o seu encarregado, para que a empresa possa tomar algum cuidado. Muito importante também que se fazendo isso não tiver nenhuma resolução, ele pode até mesmo comunicar ao sindicato da sua categoria ou nos casos mais extremos, pode procurar um advogado da sua confiança para que possa tomar as medidas legais para que evite, a continuidade dessa situação que tanta humilhação e constrangimento está trazendo para ele. Uma dica importante também é procurar um aconselhamento psicológico, alguma ajuda que faça com que ele não fique se sentindo tão humilhado no seu dia a dia e isso possa levar à queda da sua produtividade e muitas vezes causando outros males à sua saúde também. Outra dica muito importante é para se proteger se você desconfiar que está vivendo uma situação de assédio moral. Primeiro, não aceite provocações. Procure reconhecer essas situações, não entre numa disputa, num conflito com seus superiores ou com seus colegas. Procure buscar algumas atividades que façam bem para você, para o seu físico, para o seu emocional, para que essas situações elas não desencadeiem um quadro pior na sua saúde. Quais provas são necessárias para comprovar o assédio moral? Sempre que possível, reúna informações que podem ser troca de e-mails, de mensagens de WhatsApp. Procure registrar datas, horários, nome das pessoas envolvidas, inclusive nome de colegas que presenciaram uma situação dessa, porque em algum momento, se você for denunciar o assediador, essas informações elas podem contar a seu favor para poder demonstrar realmente a ocorrência desse assédio moral e a violação dessa sua condição enquanto funcionário daquela empresa. Doutor, quem sofreu ou sofre assédio moral pode buscar ser indenizado? Como? Sim. Bom, nesse caso, o primeiro passo seria buscando um advogado de sua confiança e a partir daí ingressando no Poder Judiciário com uma ação demonstrando o assédio moral, a empresa pode ser condenada a indenizá-lo, uma vez que o assédio moral ele é um ato ilícito. E detalhe importante também é, uma vez configurado esse assédio moral, dependendo da situação, pode gerar ainda aquilo que nós chamamos de rescisão indireta, que é quando o contrato de trabalho ele é encerrado e a empresa é obrigada a pagar todas as verbas que o funcionário teria direito, da mesma forma quando ele é dispensado pela empresa. Gostaram de saber mais sobre esse tema? Ficou alguma dúvida? Tem algum outro tema que vocês gostariam de receber informações? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha, encaminha esse vídeo para quem possa precisar dessas informações e para que a gente possa também continuar entregando mais conteúdos como esse, tá bom? Tchau, tchau!